Então, rapidamente aqui uma nota pessoal só. Eu sou um paulista radicado no Rio de Janeiro. Acho que tem pelo menos 3 interpretações para isso. A primeira é que eu não sou capitalista o suficiente, então eu acabei aqui. Uma segunda que minha esposa é carioca, então eu acabei sendo transportado aqui para essa terra em que eu sou talvez tão estrangeiro quanto vocês, nem sempre, mas... E a terceira é que eu tinha, desde o início, muito interesse. Em algum momento eu descobri os trabalhos da professora Célia, me interessei bastante e foi uma das razões para eu ter vindo aqui para a UF. Aí, não só os trabalhos aí que ela escreveu, publicamente dizendo, e por iniciativas como essa daqui, né, que certamente perdeu um capitalista. Então, o meu interesse particular é muito grande. Eu acho que é uma forma de arejar um pouco, né? Tem alguns alunos de microeconomia aqui, uma forma de arejar um pouco aquilo que a gente estuda, aquela coisa muito técnica às vezes, né? Ter ideias aqui bastante diferentes. Então, eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, parabenizando a Célia e também aos colegas de Coimbra. Né? Passar a palavra justamente ao Vitor Neves. Controlando bem o seu tempo. Obrigado. Apesar das limitações... Bom dia, em primeiro lugar. Apesar das limitações de tempo, eu não queria deixar de fazer uma nota prévia. Primeiro, para agradecer naturalmente às nossas duas instituições o apoio que nos deram na organização do evento. E depois, uma nota mais pessoal para dar conta da minha grande satisfação em estar aqui. Por questões afetivas, naturalmente. Mas, sobretudo, por me dar conta que num espaço relativamente curto de tempo foi possível passar de uma situação em que eu descobri uma tal de Célia Kerstenetsky, que fiz um esforço para conseguir pronunciar na altura, e que tinha um artigo na net sobre lógica situacional em Popper, que comungava de uma grande semelhança de ideias com um trabalho que eu tinha feito também. E, portanto, num espaço muito curto estamos aqui com um evento sobre um tema completamente diferente e, portanto, eu estou muito contente com isso. Bom, dito isto, eu vou então passar para o tema da minha apresentação. Porquê num seminário num workshop sobre economia e interdisciplinaridade, pegar nestes dois autores, Carl Wilhelm Kapp, um economista alemão, e Ronald Coase, e há várias razões para o ter feito. A primeira é porque ambos os autores pensaram, escreveram sobre o tema da interdisciplinaridade. Kapp é conhecido por ser um dos grandes precursores na economia de um trabalho exaustivo, profundo, sobre o tema da interdisciplinaridade, que está ali referido, Toward the Science of a Man in Society, a Positive Approach to the Integration of Social Knowledge, que foi publicado em 1961. Coase, por seu turno, convidado para uma conferência, salvo erro, em 75 ou 76, para uma conferência exatamente sobre o tema Economics and Contiguous Disciplines, escreveu um paper que foi publicado, que está publicado num livro de 94. Tem outras intervenções e entrevistas mais recentes, grande parte delas publicadas na newsletter da International Society for New Institutional Economics. E, portanto, esta é uma razão clara para voltar a estes autores. Mas dá-se a circunstância interessante de 2010 ser o ano da celebração do centenário de ambos os autores. Eles nasceram ambos em 1910. O Coase nasceu em dezembro, Kapp tinha nascido um pouco antes, em outubro de 1910. Depois há a questão de...
ambos os autores terem, entre outras coisas, estudado um tema comum, a que deram a maior importância, o problema dos custos sociais. E, portanto, tudo isto, já agora os textos fundamentais são, no caso de CAP, The Social Costs of Private Enterprise, que ele escreveu em 1950 e que depois foi reeditado com alterações em 1963, alterando o nome, o título, para The Social Costs of Business Enterprise, curiosamente em homenagem a Veblen. Coase, em 1960, publicou o famoso The Problem of Social Cost, que todos sabemos que foi um dos textos que serviu de justificação para a atribuição do Prémio Nobel da Economia. Bom, estas três circunstâncias em conjunto levaram-me a pensar que valeria a pena fazer um exercício que era, em vez de olhar para os textos destes autores sobre a interdisciplinaridade, olhar para os textos e para as análises feitas sobre o tema dos custos sociais e procurar ver a relevância e a consistência que as concepções sobre economia e interdisciplinaridade destes autores tinham na forma como faziam a economia, como tratavam o problema dos custos sociais. Vejamos então cada um dos autores cada um por sua vez. Ronald Coase. Qual era o problema dos custos sociais? Qual era o problema dos custos sociais para Ronald Coase? O problema é o problema tradicional que nós damos aos nossos estudantes, o problema das externalidades. Ou seja, a diferença entre o produto privado e o produto social, de que resulta uma afetação, uma alocação não eficiente de recursos, decorrente de danos que não são compensados e que são causados a indivíduos ou organizações pelas ações de outros agentes. A verdade, porém, é que, parecendo que estamos a falar de externalidades, o Coase explicitamente rejeita a consideração deste problema como um problema de externalidades. E falo por considerar que o problema tem uma natureza recíproca. Ou seja, na sua perspectiva, ambas as partes causam o dano. E por isso não deve a questão ser vista como um problema de falta de compensação de um agente que gera o dano ao outro agente que suporta as consequências desse dano. Portanto, a rejeição da designação externalidades. Eu socorro-me aqui de um texto, do próprio texto do Coase de 1960, em que o problema é posto de forma muito clara. A questão é normalmente pensada como uma situação em que A inflige um dano a B, e o que tem de ser decidido é como devemos coibir A. Mas isto, diz Coase, está errado. Evitar o dano a B implicaria causar um dano a A. A verdadeira questão, portanto, que tem de ser decidida é: deveria A ser autorizado a causar um dano a B ou deveria B ser autorizado a causar um dano a A? E a proposta do Coase o problema é evitar o dano mais grave. E, portanto, estamos aqui claramente colocados numa perspectiva que já foi hoje aqui referida, uma perspectiva que aponta para relações de tipo contratual entre partes que podem negociar entre si. Mais à frente, no mesmo texto, o Coase diz mesmo: se a discussão for feita no plano das causas do problema, pode dizer-se que ambas as partes causam o dano, como vimos há pouco. Se o objetivo for conseguir uma alocação ótima de recursos, é então desejável que ambas as partes devam levar em consideração o dano ao decidir como agir. E, portanto, não uma perspectiva unilateral, como era a da perspectiva tradicional de raiz pigoviana. Para Coase, portanto, o problema não é um problema de falha dos mercados, sem mais, mas é, sobretudo, um problema de divergência entre custos privados e custos sociais, divergência é essa que reflete uma de duas coisas, ou ambas em simultâneo. A falta de atribuição clara de direitos de propriedade ou custos de transação significativos. O texto de 1960, aliás, é muito interessante
eu diria, muito interessante e pouco lido, porque, lendo o texto na sua globalidade, fica-se com a sensação de que a maior parte de nós, economistas, chatearam-se a ler o Coase, chegaram à página 15, fecharam o paper e passaram a ensinar aos estudantes o que estava até à página 15, dizendo isto é Coase. O que vinha da página 15 até à página 42 já não foi lido. E, portanto, todos falamos nas aulas de economia pública, não sei se no Brasil também a cadeira tem normalmente esse título de economia pública ou finanças públicas. A verdade é que o teorema de Coase está implícito, para não dizer explícito, até à página 15. Só que, ou seja, uma situação em que o Coase diz que se os custos de transação fossem nulos, uma falha de mercado só poderia ocorrer devido a uma falta de definição dos direitos de propriedade. Se definirmos esses direitos, ou seja, no fundo, se criássemos novos mercados, o mercado seria capaz de gerar uma solução eficiente, independentemente da atribuição inicial dos direitos de propriedade. É o teorema de Coase, não vale a pena perder tempo com isto. A verdade é que, a partir da página 15, o Coase diz, bom, mas fizemos aqui uma hipótese, assumimos uma hipótese altamente irrealista, que é a de assumir custos de transação nulos. Ora, a verdade é que os custos de transação são, regra geral, positivos, e, portanto, ele reivindica num paper posterior que o seu mundo é o mundo dos custos de transação positivos, e, nesse caso, a definição dos direitos de propriedade já não é suficiente para garantir a tal solução eficiente. Dito de outro modo, se até à página 15 nós podíamos concluir que o sistema legal e as instituições precisavam apenas de exercer a função inicial de definir os direitos de propriedade, quaisquer que eles fossem, o resultado económico seria eficiente através do funcionamento dos mercados, depois da página 15, o que se conclui, do ponto de vista de Coase, é que é fundamental olhar para o sistema legal, para a estrutura institucional da economia, porque essa estrutura institucional tem influência no funcionamento do sistema económico. Depois, Coase considera que a existência dos custos sociais não implica necessariamente a intervenção do Estado, o que leva naturalmente a fazer-se uma leitura correta, do meu ponto de vista, habitualmente, de que Coase é, por regra, avesso às soluções intervencionistas do Estado. Mas, contrariamente às abordagens tradicionais de origem pigoviana e que vão inclusive a Marshall, segundo as quais o trabalho a fazer é comparar a situação ideal, como por exemplo o ótimo de Pareto, com a situação real e, portanto, intervir criando os mecanismos necessários para uma aproximação à solução ideal, aquilo que pode ser designado como a Nirvana Approach. A perspectiva de Coase é no sentido de comparar duas situações igualmente reais e não uma situação real com uma situação puramente ficcionada. E a escolha far-se então entre duas soluções, nenhuma delas ótima, mas que seriam ambas possíveis, uma melhor do que a outra. Uma melhor que a outra, como é que definíamos isto? E começamos a entrar naquilo que eu quero trazer, quero carrear para a nossa discussão. Havendo múltiplas opções de política, a escolha, segundo Coase, implica fazer estudos detalhados de caso, estudos empíricos, comparando a situação real com a situação que poderia resultar da implementação de medidas de política. E o seu critério, eu sublinhei ali na perspectiva do economista, já vamos ver mais à frente porquê, o critério, nessa perspectiva, que é uma perspectiva parcial, é escolher a solução que maximiza o produto social. Portanto, reparem aí que eu pus aí uma anotação que diz que o Coase não tinha uma visão tão simplista como a gente às vezes tende a pensar de o problema é apenas de eficiência. Em última análise, ele achava que os problemas da economia do bem-estar tinham a ver com estética e com moral. Mas, do ponto de vista estritamente da análise económica, o que interessava era olhar para o problema da eficiência e, portanto, escolher a solução que maximizasse o produto social.
E este ponto, para finalizar Coase, é muito interessante. É um texto de 1970 em que Coase diz o seguinte: a decisão em relação a uma externalidade não é diferente da decisão sobre se um campo deve ser usado para cultivar trigo ou cevada. E não é certamente uma decisão acerca da qual devamos manifestar grande emoção. É uma questão importante, difícil, mas é certamente apenas uma questão de valoração. E eu sublinhei, esqueci-me de dizer que o sublinhado é meu. É certamente apenas uma questão de valoração. Vamos ver que este ponto é um ponto-chave para distinguirmos a abordagem de Coase da abordagem de Kapp. A perspectiva de Kapp, qual é o problema? Bom, o problema em Kapp apesar de estarmos a falar do mesmo, aparentemente do mesmo problema, custos sociais, o problema é manifestamente diferente. Não estamos a falar de distúrbios pontuais, distúrbios menores, passando por relações contratuais, mas estamos a falar de uma existência mais ou menos generalizada de custos diretos e indiretos que decorrem de processos produtivos e que não são tidos em conta nas decisões empresariais, sendo transferidos estes custos, se quiserem, socializados e, em última análise, suportados por terceiros ou pela comunidade em geral. Ou seja, também Kapp, por razões diferentes de Coase, analisa os custos sociais e diz, mas isto não é um problema de externalidades. Enquanto Coase, de acordo com a teoria tradicional, com a abordagem tradicional, considera os custos sociais como a totalidade dos custos, ou seja, os chamados custos internos mais os custos externos, para Kapp, os custos sociais são exclusivamente os chamados custos não pagos. Ou seja, em alguma literatura, aquilo que é designado por os custos sociais não compensados. Aliás, o Kapp dedica várias páginas com considerações sobre a importância da conceptualização e como os nossos conceitos podem levar-nos a esconder ou a mostrar determinadas coisas. Na perspectiva do Kapp, falar de custos sociais como a totalidade dos custos, isto é, a soma dos custos internos com os custos externos, só ajuda a esconder estes custos não pagos por trás de custos que existirão sempre na economia. E Kapp é muito claro neste aspecto, quer dizer, só podemos falar de custos sociais se estes custos puderem ser evitados. Ou seja, o seu interesse teórico resulta deles poderem ser evitados. Naturalmente evitados através de medidas adequadas. Estes custos, e agora vou tentar ser muito breve nestes pontos, os custos sociais em Kapp têm uma natureza redistributiva, eu posso referir isto depois mais à frente no período de debate, e portanto tem uma dimensão política. Contrariamente a Coase, que fala de relações contratuais, normalmente todos os exemplos, se repararem, ou quase todos os exemplos do texto de 1960, The Problem of Social Cost, são problemas que envolvem uma fábrica e um médico, são sempre entre duas partes que nós pensamos, bom, eles podem de facto sentar-se à mesma mesa e negociar entre si. Há aqui uma relação contratual possível. Para Kapp, os custos sociais resultam de relações de poder que são assimétricas. Relações de poder que são, em regra, insuscetíveis dessas tais transações mercantis bilaterais de tipo contratual à Coase. Ou seja, relações que assentam na ideia de que alguém, uma das partes, está disposta a pagar para não sofrer o dano ou para poder causar o dano a outrem, e a outra parte está disposta a aceitar uma compensação pelos danos sofridos. Em Kapp, e eu esqueci-me de dizer que Kapp é um representante da velha economia institucionalista, contrariamente a Coase, Kapp considera que estes custos sociais se exprimem, se autorreforçam, se autoalimentam através de processos sociais, de processos causais, cumulativos e circulares, uma ideia que vai buscar a Veblen, mas também a Myrdal, e relações complexas de interdependência sistémica, ou seja,
o problema dos custos sociais não pode ser remetido para uma esfera que nós designemos como uma esfera económica, mas resulta de uma interação cumulativa entre várias esferas do mundo real. O exemplo mais típico de CAP, é o exemplo das perturbações ambientais. E, como eu dizia, contrariamente a Coase, para quem o problema da valoração era um problema facilmente resolúvel, para CAP o problema da valoração monetária através dos preços de mercado é claramente inadequado. Desde logo porque os preços já traduzem, por exemplo, uma estrutura de rendimentos que determina, ou pelo menos condiciona, a capacidade para pagar, ou a disponibilidade para pagar e a disponibilidade para aceitar uma compensação. O valor que cada um está disposto a colocar na transação depende da sua própria posição na estrutura social. E por isso, para CAP, é preciso uma avaliação social dos custos sociais. Uma avaliação social que exige o recurso ao que ele designa como uma nova contabilidade social, que passa por definição objetiva, do ponto de vista dele, de mínimos sociais, daquilo que designa como níveis máximos de tolerância ecológica e, portanto, claramente toda a abordagem de CAP o força, entre aspas, a sair da esfera tradicional da economia e entrar por um mundo complexo, difícil, em que o preço de mercado não é o instrumento-chave para o nosso trabalho de escolha da tal solução que maximiza o produto social, e entramos num domínio em que é preciso a deliberação coletiva, é preciso assumir a necessidade de decisões políticas. E, portanto, estamos completamente fora do quadro analítico de Coase. A abordagem, como eu disse, portanto, é uma abordagem que, em vários papers de CAP, é referida como a abordagem de sistemas abertos. E o pressuposto da análise de CAP, para concluir esta parte, é de que é possível, é desejável, eliminar ou pelo menos minimizar esses custos sociais, esses custos não pagos, num quadro de reformas e mudanças institucionais envolvendo a tal deliberação coletiva e decisão política. Eu passo por cima, porque não tenho tempo para isto, e vou diretamente ao último ponto que eu queria retirar neste paper, que é a ideia de que, como eu vos dizia no início, em vez de ter lido os tais textos de CAP sobre a interdisciplinaridade, procurei ver se eles eram consistentes com a sua própria análise enquanto economistas e, mais do que isso, ver se a sua análise enquanto economistas implicava uma concepção de economia e uma concepção sobre as relações interdisciplinares. E a conclusão a que cheguei foi, a primeira é de que há, de facto, uma consistência entre o trabalho propriamente epistemológico, metodológico, sobre as questões da interdisciplinaridade e o trabalho que fizeram e a abordagem que fazem dos custos sociais. Mas, mais do que isso, as análises que fazem dos custos sociais têm necessariamente incorporada, uma concepção diferente sobre o que é a análise económica e como é que nós vemos as relações com as outras disciplinas. E, de uma forma muito esquemática, eu poderia classificar as duas abordagens desta forma. A análise dos custos sociais em Coase aponta para a necessidade de uma economia que eu vou designar por economia interdisciplinar. Ou seja, uma economia que se mantém como uma disciplina relativamente autónoma, que tem como objeto o estudo do sistema económico, mas que precisa dos contributos dos outros cientistas sociais. Ou seja, a visão do Coase não é claramente uma visão do tipo de Becker, por exemplo, de olhar para as relações entre a economia e as outras disciplinas contíguas ou afins, numa perspectiva de exportação, ou como é designado normalmente, o imperialismo da economia.
Coase vê esse como uma componente, mas por acaso acha até que a longo prazo essa é uma perspectiva sem futuro por parte dos economistas, esse movimento de exportação, e o que ele considera que é essencial é uma importação de contributos dos sociólogos, dos cientistas políticos, dos juristas. Aliás, a Law and Economics tem muito a ver com isso, mas sempre com este objetivo, compreender melhor o sistema económico. Ou seja, Coase diz isto: nós podemos fazer incursões no domínio do direito, por exemplo, mas o nosso objetivo não é dominar o direito. Nós podemos fazer incursões na ciência política, mas o nosso objetivo não é substituirmos aos cientistas políticos, porque eles têm vantagens comparativas relativamente aos economistas. O que nós queremos é ir buscar os contributos sem os quais não vamos conseguir perceber bem o funcionamento do sistema económico. Ou seja, apesar de tudo, Coase defende uma especialização disciplinar aberta a trocas interdisciplinares num movimento de importação-exportação, mas em que aqui eu sublinho fundamentalmente o lado da importação. E CAP? Bom, CAP entra numa perspectiva, ou seja, no fundo estamos a pegar nas questões que com que o José Reis terminou a apresentação dele, que é que tipo de interdisciplinaridade é que nós estamos a pensar. CAP, a interdisciplinaridade é uma outra coisa, completamente diferente. É uma interdisciplinaridade que se baseia na ideia de que o trabalho vai ter como consequência o fim das disciplinas autónomas. A economia como tal, como nós a temos entendido, não faz sentido para CAP. O que faz sentido é trabalhar no sentido de uma integração, do que ele designa, integração do conhecimento social. E, portanto, poder-se-ia dizer, mas isso é uma impossibilidade. Nenhum de nós, no estado atual dos conhecimentos, é capaz de abarcar todo o mundo do conhecimento sobre a realidade social. E a resposta a esta objeção por parte do CAP é, com certeza, que nós precisamos de uma especialização. Só que a especialização não deve ser uma especialização disciplinar. Nós não devemos olhar para um problema sob um determinado prisma, que é o prisma do economista, e chegar a um ponto em que dizemos, está bem, agora está ali a fronteira e o nosso automóvel já não pode passar para aquele lado. Daqui para a frente tem que entrar o automóvel do outro Estado. E o outro Estado é a outra disciplina, é a ciência política, é a sociologia. O CAP o que diz é, não, nós não podemos ter essas barreiras. O nosso automóvel tem que ir onde for necessário. Nós temos que ir a qualquer sítio para perceber um problema. E, portanto, a especialização é uma especialização temática. A especialização é uma especialização por problemas ou áreas problemáticas. Eu concluo dizendo, portanto, que, embora, defeito meu, seja um pouco evidente pela exposição e a rapidez com que tem que se fazer estas coisas, implica sempre que se faça um discurso mais quase esquemático. E, portanto, parece mais visível as preferências de quem está a fazer a apresentação e, portanto, eu diria que é quase inevitável pensarem, ele fez a opção pelo CAP contra o Coase. O meu objetivo neste exercício não é esse. Eu não quero saber neste exercício em concreto, noutros que vou fazer a seguir, quero fazer isso, mas agora não é minha intenção ver quem é que tem razão. O que eu queria trazer para a discussão era esta ideia de que discutirmos a interdisciplinaridade num workshop como este é, desde logo, pensarmos a economia como ciência e olhar para os trabalhos de dois autores, dois economistas, e ver como é que eles equacionaram o problema, como é que eles o conceptualizaram, que métodos é que eles julgam necessário para o tratar. Isso mostra que a interdisciplinaridade não é uma mera questão epistemológica, uma questão filosófica, mas é, sobretudo, uma questão com a maior relevância para a forma como nós fazemos a economia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitor Neves. Eu rapidamente
passo a palavra, então, ao professor Davi Decast, da Unicamp, que vai apresentar o trabalho em instituições, a relação entre economia e sociologia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, tanto pelo convite quanto pela dedicação para a organização, né, por parte da Célia e do Vitor, dizer que é um grande prazer para mim estar de volta aqui à UF, para rever amigos e conhecer, em particular, os colegas de Portugal, e, quem sabe, fazer novos amigos, estabelecer novas colaborações, etc. Né? O tema desse seminário é um tema que me atrai muito, é muito fácil para mim me encaixar nessas discussões. Desde o início, sempre vi a economia como uma disciplina social, mas, desde o meu doutorado, tenho estudado instituições, o que, na minha concepção, inevitavelmente me aproxima, como economista, de outras disciplinas sociais. Meu interesse pelas instituições inclui as instituições informais, ao contrário de alguns economistas, como o próprio Oliver Williamson. Eu acho que elas são muito mais importantes e mudam com muito mais rapidez do que Williamson e vários outros economistas acreditam, de modo que elas são, sim, relevantes para os economistas. E elas mudam com tal rapidez que hoje mesmo a gente pode observar isso. Né? Havia uma regra de apresentações durando 30 minutos e a regra, na própria manhã, já foi alterada, coisa pela qual eu e o Vitor estamos pagando o preço. Ótimo. Eu vou dar food for thought, não vou reduzir o tempo de comida, mas espero dar food for thought. Então, eu vou discutir hoje, em particular, a relação entre a economia e a sociologia, mas acredito que muito do que eu vou dizer aqui se aplica para a relação da economia com outras disciplinas sociais. Em particular, quando a sociologia, a ciência política, a história, etc., estudam o econômico. E eu vou discutir, em particular, como as instituições entram nessa relação, de modo que o meu texto está organizado da seguinte maneira. E eu vou saltar algumas coisas aqui durante a minha apresentação. Né? Ele começa discutindo como que, muito rapidamente, né, como evoluíram as relações entre a economia e outras disciplinas ao longo do tempo na academia, e destacando o papel das instituições, em particular o interesse ou falta de interesse dos economistas pelas instituições nesse sentido. Depois eu vou discutir uma das maneiras de definir economia, definir sociologia e outras disciplinas, que é em termos de abordagens. E vou dizer, em suma, que essa maneira é altamente insatisfatória. Em seguida, vou discutir uma outra maneira, que me parece melhor, que é de definir as disciplinas em termos dos seus objetos de estudo, assim como me parece é o caso também das ciências naturais, etc. Não é? E essa maneira me parece melhor, mas ela não implica necessariamente uma distinção do objeto de estudo da economia em relação a outras disciplinas, quando elas estudam coisas econômicas. E o meu argumento é essencialmente de que o econômico é social e as instituições desempenham um papel importantíssimo para este argumento. É aí que elas aparecem na minha discussão com mais importância. E, em seguida, eu faço no texto vários comentários razoavelmente longos a título de conclusão. Bom, sobre a evolução ao longo do tempo da relação entre a economia e outras disciplinas, eu não tenho tempo para dizer o que eu pretendia. Desculpe. Eu não vou ter tempo para dizer tudo que eu tinha preparado, mas vou destacar uma parte dessa história, que é, em meados do século XX, tivemos o apogeu da separação entre a economia e outras disciplinas. E eu acho que isso, não por coincidência, se deu ao mesmo momento em que houve o apogeu da teoria standard, da teoria clássica de equilíbrio geral, o modelo Arrow-Debreu. Aí temos, mais separadamente, os economistas estudando economia, os outros cientistas sociais estudando o social, exceto o econômico. E as coisas mudaram da década de 70 do século XX para cá, e elas mudaram da parte dos economistas por conta de três movimentos. Houve o que alguns chamam de uma virada institucional, o reinteresse dos economistas pelas instituições. Houve, de outra parte, uma virada cognitiva, mas isso aproximou a economia, sobretudo, da psicologia, o tema da apresentação da Ana Santos, um pouco apenas só da sociologia. E houve, também da parte dos economistas, um movimento que já foi mencionado aqui mais de uma vez, que é o chamado imperialismo econômico. Os economistas foram os primeiros a desrespeitar a divisão de trabalho que havia sido estabelecida, invadindo o território dos sociólogos e outros cientistas. E
os outros reagiram e voltaram a se interessar por questões econômicas, né? Isso levou, no caso da sociologia, à chamada nova sociologia econômica. Mas, mais amplamente, não só no estudo de economia, de questões econômicas, mas de outras coisas, houve um renascimento de tradições institucionalistas na sociologia, nos estudos organizacionais, na ciência política, na história econômica, etc. Bom, não é nada trivial definir economia e outras disciplinas, não é? Como eu disse no início, uma das tentativas de fazer isso passa pela ideia de que você pode definir as disciplinas em termos de abordagem. Então, uma determinada disciplina é aquela que adota uma determinada abordagem. Na sociologia econômica, isto é uma ideia influente. Eu cito no meu trabalho um texto que é a introdução de uma das principais obras de referência nessa área de sociologia econômica, que é o Handbook of Economic Sociology, em que os organizadores, Niels Meltzer e Richard Svedberg, dizem que a sociologia econômica é o campo de estudo gerado pela aplicação de uma abordagem sociológica a fenômenos econômicos. E eu vejo dois problemas fundamentais nesse tipo de concepção da sociologia econômica, assim como também na sua contrapartida na economia, em particular, desenvolvida pelo Gary Becker. Os problemas são dois. De um lado, dentro da sociologia, assim como em outras disciplinas sociais, existem abordagens que são influenciadas pela abordagem econômica dominante, ou ainda muito influente, que é a abordagem neoclássica. E, de outro lado, dentro da economia, existem abordagens não neoclássicas, economistas heterodoxos, não é? Digamos assim. De modo que a distinção, na verdade, antes da distinção, a definição das disciplinas com base nesse critério não me parece nem fazer sentido. Não é só que ela implica que é difícil separar as disciplinas, mas ela é problemática como definição. Da parte dos economistas, há uma proposta cujo principal expoente é o Gary Becker, de definir a economia em termos de uma abordagem. E a abordagem é essencialmente a abordagem neoclássica, cujo escopo de aplicação o Becker propõe expandir, não se restringindo nem a comportamento egoísta e nem a objetos de estudo, tipicamente, até então, até meados dos anos 70, abordados por economistas. O Becker propõe isso inicialmente como uma tentativa de diferenciar a economia de outras disciplinas, mas o próprio sucesso da proposta do Becker fez com que, como eu já mencionei, outros cientistas sociais passassem a aplicar a economia neoclássica, desenvolveu-se pelo menos um ramo neoclássico da teoria da escolha racional, e a separação entre as disciplinas deixou de fazer sentido com base nisso. E, além disso, a proposta do Becker implica que os economistas que aplicam abordagens não neoclássicas não são de verdade economistas. Inclusive, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia não seriam economistas de acordo com esse critério, o que também é um problema. Não é? Bom, de outro lado, então, me parece melhor pensar nas disciplinas como definidas em termos dos seus objetos de estudo. E a economia como disciplina, o que em inglês se chama economics, seria aquela disciplina que estuda a economia como objeto, que estuda the economy. Em inglês você tem duas palavras diferentes, mas em português a gente tem que ser mais longo, tem que falar de economia como disciplina e economia como objeto. Uma versão mais específica disso, que me parece interessante, entre outras coisas, para a gente ver o peso do mercado entre os objetos de estudo da economia, é uma concepção que pensa a economia como a disciplina que estuda o processo de provisão social, como que as pessoas obtêm as coisas, bens e serviços, etc., para satisfazer necessidades, digamos assim. E há diferentes modos de provisão social, de modo que a economia não tem por objeto apenas o mercado. Existem várias outras maneiras pelas quais as pessoas obtêm bens e serviços, coisas do gênero. A sociologia, de sua parte, como o nome já indica, estuda o social, certo? E a sociologia econômica estuda o social, que é, ao mesmo tempo, econômico. Essa seria, então, a maneira de pensar nessas disciplinas, e, no caso da sociologia econômica, numa subdisciplina. Eu acho isso bom. Isso implica, do meu ponto de vista, uma grande dificuldade de separar as disciplinas em termos dos seus objetos, por causa do fato que eu já mencionei, de que o social
de que o econômico é social, e mais particularmente, de uma maneira diferente de dizer, eu digo, o social está dentro do econômico. Eu vou tentar desenvolver esse argumento. De modo que há uma interpenetração grande entre os objetos dessas disciplinas, e, em suma, não vejo como diferenciar, em termos da definição do seu objeto mais amplo de estudo, a economia, de um lado, da sociologia econômica, da história econômica, da antropologia econômica, da ciência política que faz a economia, às vezes chamada de economia política, e assim por diante. De que maneira a gente pode dizer que o social está dentro do econômico? Há diferentes maneiras, ou diferentes partes desse argumento. Eu vou destacar aqui os argumentos que têm a ver com as instituições. E, nesse sentido, convém eu explicar muito rapidamente o que eu entendo por instituições e que tipo de teoria eu tenho de como as instituições afetam o comportamento e o pensamento dos indivíduos. Eu entendo instituições, de maneira bastante ampla, como padrões socialmente compartilhados de comportamento e ou de pensamento. E isso tem a ver, mas pode ser mais amplo do que a ideia de instituições como regras. Elas seriam regras não só de comportamento, mas também de pensamento. Maneiras socialmente compartilhadas de agir e também de pensar. E, assim sendo, as instituições têm a capacidade de influenciar os indivíduos de diferentes maneiras. Eu tenho desenvolvido, ao longo do tempo, uma tipologia cujo estado atual é o que está aqui, mas eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas, grosso modo, as instituições são capazes de agir como restrições, né, ao comportamento e ao pensamento dos indivíduos. Elas desempenham um papel cognitivo, elas dão informações para os indivíduos, isso vários economistas da nova economia institucional reconhecem. Elas têm um papel cognitivo prático, através do qual elas incorporam conhecimento. É um argumento que existe em Hayek, é um argumento que existe na economia neo-schumpeteriana, quando eles falam de rotinas, isso pode ser estendido para as instituições mais geral, de modo mais geral. E elas desempenham o que eu chamo de um papel cognitivo profundo, que quer dizer que elas afetam a própria maneira de enxergar o mundo das pessoas. Além de dar informações, elas influenciam a maneira como as pessoas selecionam, organizam e interpretam as informações. E, finalmente, aliás, não finalmente, elas desempenham também um papel motivacional. Os economistas reconhecem com mais frequência o que eu chamo de papel motivacional simples, que quer dizer que as instituições dão incentivos para os indivíduos. Mas elas têm também, a meu ver, um papel motivacional que eu chamo de profundo, que quer dizer que elas afetam os próprios objetivos que as pessoas querem perseguir ou se propõem a perseguir, assim como as obrigações que elas se atribuem. E é importante falar de obrigações porque o comportamento nem sempre é instrumental, voltado para objetivos. E aí, sim, finalmente, elas desempenham um papel muito menos estudado, que é um papel emocional, de afetar os estados emocionais das pessoas. Como as instituições são, por definição aqui, padrões socialmente compartilhados de pensamento ou de comportamento, elas, inevitavelmente, na medida em que elas estiverem dentro do econômico, elas colocam o social dentro do econômico. A sua presença representa uma das formas de presença do social dentro do econômico. Mas, mais do que isso, se a gente permite que as instituições desempenhem o que eu chamei de papel cognitivo, de papel motivacional profundos, isso significa, num certo sentido, que as instituições estão dentro dos agentes econômicos. No fundo, estou questionando a ideia de uma versão radical de individualismo metodológico que pressupõe que você pode explicar as instituições a partir dos indivíduos. Esses papéis profundos significam que os indivíduos, em parte, são explicados pelas instituições, de modo que não dá para partir simplesmente dos indivíduos para explicar instituições ou qualquer outra coisa em economia. O estudo das instituições contribui para desnaturalizar a economia. Há vários economistas que falam há séculos, de coisas naturais em economia. A economia política clássica já fazia isso. Mas, mais recentemente, a gente ouve falar de taxa natural de desemprego, produto natural e várias coisas naturais. As instituições não são naturais. O estudo das instituições ajuda a mostrar que essas coisas não são, na verdade, naturais. Mas as instituições, principalmente através desse papel cognitivo profundo, eu diria, ajudam a explicar por que
as pessoas, sejam elas agentes econômicos ou economistas e outros acadêmicos, enxergam as instituições como se elas fossem naturais, assim como elas ajudam a gente a entender por que as instituições são vistas como legítimas, e também a entender os casos em que algumas pessoas questionam a legitimidade das instituições, mas não têm poder para alterar as instituições estabelecidas. Bom, eu destaquei aqui as instituições, mas quero deixar muito claro, isso é importante para uma discussão mais ampla da economia em relação a outras disciplinas, que as instituições não esgotam o que eu chamo aqui de aspectos do social. Na minha intervenção na sessão anterior, eu fiz um comentário para o Mauro, em que eu fazia referência a um outro aspecto, são as relações de poder. Mas, além disso, são frequentemente destacadas as redes de relações interpessoais, a nova sociologia econômica surge destacando este aspecto em particular, e, mais recentemente, há quem identifique um outro aspecto, é chamado de técnicas performativas. Isso tem a ver com a literatura sobre performatividade, Michel Calon, Donald Mackenzie e outros. Tá? Então, as instituições não esgotam o social, mas são uma parte particularmente importante do social e merecem destaque aqui, inclusive porque os economistas, dentre esses vários aspectos, têm dado recentemente mais importância justamente às instituições. Por outro lado, as instituições são estreitamente relacionadas com os outros aspectos. E esse argumento eu não tenho tempo de desenvolver aqui, mas desenvolvo no texto. Bom, isso serve, então, toda essa discussão, lembre-se, está no contexto em que eu procuro argumentar que o social está dentro do econômico. Agora eu desenvolvo esse argumento para o caso especial, mas muito importante, dos mercados. E a ideia aqui, então, é mostrar como que o social, em particular, através das instituições, está dentro do econômico, ou, neste caso, dentro do mercantil, dentro dos mercados. Não é? E aí, no meu texto, eu desenvolvo dois argumentos. Eu discuto amplamente o que eu chamo de bases institucionais do mercado e, de outro lado, complemento isso tentando apontar a importância e a ubiquidade das instituições na vida econômica. Quanto tempo que eu tenho? 10. Dá tempo de eu falar um pouco disso aqui. Eu não vou poder falar de tudo que está nos slides, mas eu vou destacar algumas dessas bases institucionais. Tá? No texto, basicamente, agrupo essas bases em três categorias. Uma primeira, que, na verdade, inclui apenas a divisão de trabalho, pelo menos é o único exemplo em que eu, por enquanto, consegui pensar, de bases institucionais que nem sempre são vistas como institucionais, embora sejam reconhecidas como pré-requisitos para a existência de mercados. Você não tem mercado se não houver a divisão social do trabalho. Né? O caráter institucional da divisão social do trabalho é que não é frequentemente reconhecido. De outro lado, há bases institucionais que os economistas reconhecem facilmente, ou mais facilmente, e que não são tipicamente associadas a contribuições de sociólogos. Aí a gente tem a propriedade privada, a proteção dos direitos de propriedade, o cumprimento dos contratos, frequentemente pensado por economistas como associado ao papel do Estado. A regulação, que eu chamo de regulação básica da concorrência, se há tarifas de importação, se não há, que tipo de regulamento o Estado, em suma, estabelece para a concorrência. Para alguns economistas, como até eu já tinha mencionado antes, há instituições que são indispensáveis para a existência de mercados, que seriam a moeda e o Estado, pelo menos para garantir direitos de propriedade, como praticamente todo economista reconhece, para garantir o cumprimento dos contratos, e, para alguns economistas, para garantir ou para criar a própria moeda. Um outro tipo de instituição que se encaixa aqui são as instituições referentes à definição dos bens em relação à sua qualidade. Eu estou pensando aqui, essa frase não é muito clara, né? Mas eu estou pensando, por exemplo, no tipo de instituição que o George Akerlof fala, que resolve as falhas de mercado associadas à informação assimétrica sobre a qualidade dos produtos. Então, a própria definição do que é cada bem passa pela associação desse bem com uma certa qualidade, e há instituições que ajudam a estabelecer essa definição. Tá? Finalmente, há um grupo de bases institucionais dos mercados que envolvem instituições mais tipicamente enfatizadas por sociólogos, envolvem assuntos que são mais reconhecidamente sociológicos. Em primeiro lugar,
você não tem mercados sem ter bens e serviços a ser transacionados. E é preciso que haja regras e um modo de pensar socialmente compartilhado sobre o que é que pode ser vendido ou não pode, por quem pode ser vendido ou comprado e em que circunstâncias. É possível comprar drogas pesadas, é possível comprar álcool, ou crianças não podem comprar álcool, é possível comprar direitos de poluir e por aí vai. Além disso, há o que eu chamo de concepções morais, por trás disso, há concepções morais de um lado e concepções político-ideológicas de outro. Essas concepções é que afetam as regras que vão ditar o que pode e não pode ser comprado por quem e em que circunstâncias. Tem gente que acha imoral vender certas coisas. Há gente que, quando eu falo de concepções político-ideológicas, estou pensando, sobretudo, no papel do Estado. Que visão as pessoas têm do que é que o Estado deve prover. Se o Estado tem que dar educação gratuita, isso já permite que algumas pessoas defendam que a educação não possa ser vendida no mercado. Ou, de qualquer maneira, afeta as possibilidades de vender educação no mercado. E por aí vai. E essas regras, essas instituições envolvem regras tanto formais, leis, não é, que proíbem certas pessoas de vender certas coisas ou coisas desse tipo, e regras informais, em particular, convenções e normas sociais. Um outro tipo de base institucional do mercado, que é, digamos, tipicamente sociológica, são normas sociais de honestidade e de cooperação, que vão gerar, ou que podem gerar, confiança. O termo aqui em inglês é trust, não é? Que ajudam a reduzir, do ponto de vista de alguns economistas institucionais, ajudam a reduzir custos de transação. Não é? Mas, do ponto de vista de sociólogos econômicos, como Mark Granovetter, são absolutamente cruciais também para o funcionamento da economia. E, finalmente, há instituições que eu já mencionei antes, mas que agora são pensadas a partir de uma ótica diferente, uma ótica mais tipicamente próxima da sociologia e de outras disciplinas sociais. Como eu já mencionei na intervenção que eu fiz na sessão anterior a respeito do trabalho do Zé Reis, há uma concepção de inspiração polanyiana que enxerga o mercado dentro do econômico. O Fred Block, que a propósito é coautor do Peter Evans, num trabalho sobre Estado e economia, diz que essa concepção coloca o Estado dentro da economia, em particular uma economia capitalista. Não há como a economia capitalista existir, se sustentar sem o Estado administrando a moeda, o trabalho e recursos naturais, em particular a terra. Numa visão aí de economistas, mas de economistas não tradicionais, né, em particular na concepção do convencionalista francês André Orléans, a moeda está assentada em bases convencionais. Isso é dito também por alguns autores na economia neoclássica, na economia austríaca, mas o Orléans questiona a existência de um valor social do objeto moeda prévia à convenção que estabelece a moeda. Então, é uma visão diferente da tradicional. Tá? Bom, de outro lado, e aqui eu então, vou apenas mencionar muito rapidamente, as instituições estão presentes dentro do econômico. E aqui eu peço a vocês que se lembrem que eu estou definindo instituições, incluindo modos de pensamento que são socialmente compartilhados, além de modos de agir ou regras sobre comportamento. Não é? Além das instituições já mencionadas, que são, obviamente, muito difundidas e muito importantes, há várias outras, nem sempre reconhecidas. Em particular, não é comumente reconhecido que, dentre essas várias outras instituições que eu vou mencionar, há instituições informais, normas sociais e convenções. Há instituições tecnológicas. Na economia neoschumpeteriana se reconhece, por exemplo, as instituições formais dos sistemas nacionais de inovação. Mas é possível falar de convenções tecnológicas e normas sociais tecnológicas. Há instituições financeiras, de novo, é comum reconhecer as formais, mas há uma literatura, tanto mainstream quanto não mainstream, que nos permite falar de convenções financeiras e de normas sociais financeiras. Há as instituições chamadas mercado de trabalho, isso é amplamente reconhecido, sobretudo no caso das formais. Há o que eu chamo de instituições informais envolvidas nas decisões de produção e de investimento. O Keynes tem algumas contribuições seminais sobre isso, mas isso tem que ser estendido. E aqui é crucial pensar que as decisões de produção e de investimento envolvem algum tipo de incerteza, e as instituições, os modos compartilhados de pensar sobre como decidir quanto produzir e quanto investir,
desempenham um papel importante nessas decisões. É possível falar, eu conheço bem menos a literatura, que trata de outras instituições em mercados de bens, relativas à formação de preços, à administração, à contabilidade, e, de outro lado, aí é bem mais comum se falar de padrões de consumo socialmente compartilhados, né? E, finalmente, há um tipo de instituição que é pouco estudado, mas que é muito importante, são as instituições da nossa disciplina, os modos socialmente compartilhados de pensar dentro da economia como disciplina, e isso repercute em instituições na economia. Bom, tudo isso, então, ajuda, a meu ver, a colocar o institucional e, portanto, o social dentro do econômico. Não se trata apenas de dizer que o econômico depende do institucional para existir, que o institucional estaria por baixo do econômico, mas sim que o institucional ou o social estão dentro do econômico. Não dá para pensar em várias coisas sobre o econômico sem pensar lá dentro as instituições. Essas disciplinas, quando todas estudam o objeto econômico, elas são iguais no que diz respeito ao seu objeto, mas isso não implica que não haja outras diferenças, que não seja possível haver diferenças com relação a outros aspectos. E, em particular, acho que há diferenças quanto ao que mais especificamente que economistas e sociólogos estudam, e também ao conjunto de abordagens em cada disciplina e ao peso relativo dessas abordagens dentro de cada disciplina. Então, há diferença sobre o que estudar mais especificamente e como estudar. Então, há, essencialmente, diferenças sobre as instituições dentro das disciplinas da economia e outras disciplinas das ciências sociais. Essas diferenças são compatíveis com o que eu chamo de uma definição pragmática das disciplinas. O Jacob Weiner é famoso por ter dito, parece que não escreveu, que a economia é o que os economistas fazem. Há um texto de uma socióloga francesa radicada nos Estados Unidos, chamada Marion Fourcade, que parafraseia o Weiner e diz que a sociologia econômica é o que os sociólogos econômicos fazem. Isso é compatível com a existência de diferenças entre economistas e sociólogos econômicos em outros aspectos, além, que não passam pelo seu objeto mais amplo de estudo. Então, a principal distinção, a meu ver, não é entre disciplinas, é entre abordagens. E, na minha opinião, é preciso combinar diferentes abordagens. Não existe, nem na economia, nem no conjunto das disciplinas sociais, uma abordagem única que me pareça capaz de dar conta satisfatoriamente das questões econômicas. E aí o intercâmbio entre as disciplinas, entre os praticantes dessas disciplinas, tende, na minha opinião, a beneficiar todos os participantes dos dois lados, né? Os sociólogos conhecem pouco da economia não mainstream, eu acho que se beneficiariam de um conhecimento melhor. E os economistas precisariam conhecer melhor as contribuições de outras disciplinas. Em particular, no que diz respeito ao estudo das instituições, pelo meu conhecimento, pela trajetória de aprendizado que eu tive, eu destacaria, além da sociologia econômica, o que é chamado de institucionalismo nos estudos organizacionais, ou institucionalismo organizacional, apenas como exemplo de abordagens que dão contribuições muito ricas de que os economistas podem se beneficiar. Muito obrigado, desculpe por ter estourado o tempo. Isto é, sobre estes dois caminhos que o professor Vítor Neves também coloca, que é o da abertura da economia aos conhecimentos das outras ciências, ou uma proposta a todos os que se interessam pelas limitações de cada campo científico face ao diálogo com as outras ciências, uma proposta mais ousada, que seria a de começar a trabalhar em função de objetos, não é? E a minha questão é a seguinte: sendo esta segunda proposta muitíssimo mais interessante, até que ponto ela não pode ser fragilizadora do combate interno que as ciências têm que ter? Isto é, até que ponto deixamos sem resposta e sem debate científico muitas das questões quando optamos por um caminho que obviamente é muitíssimo mais interessante do ponto de vista de novas formas de unir as ciências, mas pode prejudicar esta necessidade de combate interno dos modos de olhar para os objetos e para os temas. Era para o David duas questões, duas sugestões, digamos assim. A primeira, eu acho que é tão interessante, relativamente às tentativas de definição da disciplina pela abordagem. É tão interessante olhar para o modo como isso é feito na economia, como o modo como isso também é feito na sociologia.
Eu, por exemplo, na segunda metade do século XX houve um tratado de Tordesilhas entre a economia e a sociologia, nos termos do tal Code Parsons, não é? Em que os economistas tratariam da escolha sob o pressuposto de preferências fixas e os sociólogos tratariam das preferências sob o pressuposto de preferências dinâmicas. Eu acho que esse Tratado de Tordesilhas foi, pelo menos em Portugal, definiu, e a Espanha também parece que sim, definiu muito claramente uma senda de desenvolvimento pouco interessante, quer para a economia, quer para a sociologia, em ambos os casos. A sugestão concretamente é não olhar também para o modo como os sociólogos contribuíram para o reforço das definições das disciplinas com base em abordagens. A segunda questão é mais de detalhe, relativamente ao papel das instituições. Senti falta de um item que me parece muito importante, que eu não sei como é que definiria, mas diria que talvez o papel capacitante das instituições, isto é, o modo como as instituições permitem aos indivíduos fazer coisas coletivamente, juntamente com outros, que remete um bocadinho para a definição de instituição do Commons, não é? Que tem em conta o papel restritivo, mas também o papel capacitante do próprio John Commons. Institutions are... o lado restritivo e o lado capacitante da instituição também. Para ser ligeiro, só para... Essa parte do CAP, de alguma forma, foi o que me trouxe aqui. Porque eu gosto muito de estudo, eu estudo muito isso, e o CAP eu ainda não conhecia. Quando eu estava conversando com o Martins Aller, ele falou esse nome, disse que era muito importante, eu não tinha a menor ideia de quem era. Eu conheço o Georgescu Hugen, que é o fundador, de alguma forma, da economia ecológica, que tem uma proposta, ao que me consta, interdisciplinar de economia. Então, eu dei uma olhada, o livro é de 71. Eu queria saber se você tem alguma ideia se o CAP influenciou muito o Georgescu, que me parece que é uma hipótese bastante sincrônica. E a outra coisa, é só para comentar com outro querido lá, como é que é o nome dele que eu esqueci? Isso. Davi, eu estava comentando com ele há pouco sobre um livro do Hodgson, de 2004, The American Institutionalism Evolution. É um livro muito bom, não sei se você já teve a oportunidade de ler, que tem bastante dessas definições. E só um último comentário, essa questão de economics me incomoda muito também. Ter várias palavras em inglês e a gente não ter uma em português. Eu estou começando a usar economática, só porque eu acho que não é uma palavra prejudicial. Ela reflete bem a economia com matemática, a economia com cinemática. Então, eu acho que é uma questão conceitual importante também. Tá bom? É só isso. Vou ser muito breve, porque verdadeiramente não sei responder à pergunta que colocou. Não conheço o trabalho suficientemente bem de Georgescu Hugen para saber se tem ou não influência do CAP. A única coisa que eu aproveitaria para dizer é que, graças ao trabalho de um jovem economista a trabalhar nos Estados Unidos, é possível hoje aceder a um conjunto muito grande dos trabalhos do CAP na internet com acesso livre. E, portanto, se fizer a pesquisa através de um motor de pesquisa qualquer, vai encontrar referências a CAP e muitos dos textos e das obras que eu referi estão já com acesso livre na internet. Relativamente à questão do Nuno Serra, sobre se as abordagens transdisciplinares que o Nuno via com bons olhos, mas que poderiam impedir a controvérsia interna ao nível da disciplina, eu julgo que não. O risco existe, com certeza, mas parece-me que é precisamente discutindo ao nível das controvérsias internas à disciplina que cada vez mais surge a necessidade de superar as divisões disciplinares e
eventualmente trabalhar no sentido de uma especialização com base em temas e áreas problemáticas e não numa divisão e numa especialização disciplinar. Bom, obrigado. Deixa eu tentar falar bem rápido também. Com relação ao Mauro, eu quero esclarecer, eu fiz referência ao problema de que a definição do Gary Becker exclui da disciplina da economia todo mundo que não aplicar abordagens neoclássicas. O Simon não é de fato o melhor exemplo. Não era um critério de que todo mundo que ganhou o prêmio Nobel é economista. O Simon, na verdade, não é um bom critério. Ele era um polímata, ele ganhou prêmios em várias áreas diferentes, né? Mas o Amartya Sen, por exemplo, eu não conheço, a Célia conhece mais o trabalho dele, ele conhece uma parte do trabalho que não é neoclássica, ele questiona a teoria neoclássica. E ele ganhou o prêmio Nobel e o trabalho dele é amplamente reconhecido. Então, estariam excluídos economistas que são amplamente reconhecidos pela comunidade, assim como os que não são reconhecidos, né, que são marginalizados. Essa é uma consequência da definição do Gary Becker. Sobre o ensino de economia, eu não sou tão pessimista, eu não tenho a mesma visão que você. Não acho que há uma tendência à redução do espaço de outras disciplinas. Eu falei que a economia se abriu, desde os anos 70 do século passado até agora, para outras disciplinas. Isso já está refletido no ensino, em particular no ensino de pós-graduação, mas, em parte, também no de graduação. Por exemplo, economia e direito já é algo que se ensina um pouco na graduação, quando as pessoas estudam economia dos custos de transação, etc. A psicologia vai ser ensinada, se ainda não é, um pouco também na graduação. A graduação demora mais tempo para incorporar essas coisas, mas eu acho que a abertura da economia para outras disciplinas vai se refletir também no ensino de graduação com mais força. Com relação aos comentários do José, eu concordo, não quis dizer, o Parsons foi parte importante dessa divisão que foi estabelecida, né? E eu procurei argumentar que o social dentro do econômico vai muito além daquilo que afeta a definição das preferências, né? Com relação ao papel capacitante, é uma questão aí de organização da tipologia, mas eu reconheço esse papel. A princípio, né, pensando sobre a sua pergunta, eu diria, o papel capacitante passa por aqueles papéis que eu identifiquei. Eles certamente ajudam os indivíduos a se coordenar, que é uma questão crucial, né? Muita gente aborda as instituições pensando na sua contribuição para a coordenação, né? Nós conhecemos, por exemplo, a economia francesa das convenções, que tem esse tipo de abordagem. No caso dessa contribuição, passaria pelo papel cognitivo, né? O compartilhamento de uma certa maneira de enxergar a situação. Finalmente, sobre a economática e outras coisas, o meu comentário foi apenas, digamos, estilístico. É mais deselegante ter que falar várias palavras para falar da economia como disciplina e a economia como objeto. Em inglês, você tem uma palavra só para cada uma dessas coisas, mas, no fundo, isso não importa muito.